Bom, gente, na nossa aula passada, só fazendo uma revisão rapidinho, a gente viu que o nosso conceito de trabalho ele não começa a partir da queda, mas a partir da criação, e que Deus é um Deus que começou todas as coisas trabalhando, começou ali na criação. A gente viu que trabalho é o que Deus é, faz parte do caráter de Deus. Obviamente, a gente não poderia ter outra, digamos assim, outra caminhada que não fosse o trabalho para nós. Trabalho como algo que faz parte de quem nós somos, porque faz parte do que Deus é. Deus começou ali no trabalho, a gente viu que a queda fez com o trabalho, a queda tornou o trabalho amaldiçoado, do sol do teu rosto, você vai ter o seu sustento, mas mais do que isso, a gente ampliou um pouquinho isso. A gente viu que antes da queda, era Deus quem dava nome, era Deus quem trazia para aquilo que ele dava nome, dignidade, e era Deus quem tinha domínio sobre tudo aquilo que ele nomeava. Na época, quem dava nome tinha domínio. Depois da queda, então, o que é que acontece? Adão, ele dá nome a Eva. O que não acontece antes da queda. A gente viu o verbo no ativo, a gente viu o verbo no passivo. Quando a Eva é criada, ele olha para Eva, ele reconhece os atributos dela, mas ele não dá nome a ela. E no passivo ele diz, ela será chamada, mas não é ele que dá o nome a Eva. E aí, depois da queda, então, o verbo está na forma ativa. E ele diz, então será chamada Eva. E aí, agora é Adão quem está dando o nome. E se é ele quem está dando o nome, é ele que tem domínio. E aí isso não é bom. E a gente viu que a partir de agora, então, tudo aquilo que a gente faz só faz sentido se for para mim, se for meu. E a Bíblia ela é totalmente comunitária. A gente vai ver que a Bíblia sempre está usando muito, ela sempre usa muito o verbo na primeira pessoa do plural. Nós. Venha a nós o teu reino, foi o que Jesus falou. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E sempre assim, de uma forma comunitária. E o homem na queda perde isso. Então o nosso trabalho agora é um trabalho que só faz sentido para mim. Não é mais um trabalho que pensa no bem comum. Então o meu trabalho não é para o bem comum. O meu trabalho não é para shalom. O meu trabalho não é para trazer plenitude de vida. O meu trabalho não é para trazer o reino de Deus. O meu trabalho não é para continuar o que Deus começou lá na criação. O meu trabalho agora, ele é um mal necessário. Por quê? Porque ele traz meu sustento. E a gente vincula trabalho a salário. Só é trabalho se tiver salário. Se não tiver salário, não é trabalho. E aí a gente pensa assim, vamos lá. Estava até falando com o Rossano ali agora, existe uma fundação, uma longa história. E eu acredito que a maioria dessas pessoas que estão lá naquela fundação não recebem salário. Elas estão trabalhando ou elas não estão trabalhando? Uma pessoa que se aposenta, vários pastores que eu conheço, eles se aposentam, e depois que eles se aposentam, eles continuam trabalhando em alguma coisa, mas aí ele se aposentou, e aí a gente fica com aquela ideia, não, ele perdeu a ocupação dele, mas ele perdeu a vocação? Você vai se aposentar um dia, você vai parar de trabalhar, mas você começa a fazer outra coisa que, vamos supor, você vai viver da sua aposentadoria. Mas você começa a fazer outra coisa que não lhe dá um rendimento, você vive da sua aposentadoria. Então aquilo que você está fazendo não é trabalho, não é vocação? Claro que é. Então nós não podemos confundir essa questão de trabalho com salário. É algo maior. A gente está apenas ampliando. O trabalhador é digno do seu salário? É digno, sim, do seu salário. A gente viu a questão lá do livro de Ruth, rapidamente a gente passou. A gente viu como Boaz, no meio de numa época em que ninguém pensava no bem comum, ninguém pensava em shalom, ninguém pensava nisso, ele cumpriu o que está escrito em Levíticos. Mas olha só que interessante, gente. Isso para hoje em dia, a pessoa... vamos imaginar que você é a sua empresa, ou você gerencia algum cargo em alguma empresa e você sugere para o seu chefe, olha, vamos fazer o seguinte, a gente está arrecadando por mês, sei lá, 10 mil. Vamos deixar
2.000, 3.000 desse dinheiro para os pobres, ou para os estrangeiros, ou para as pessoas que estão entrando no nosso estado, que estão vindo de outro local, vamos imaginar que nós fôssemos fronteira, e vamos deixar isso para esses estrangeiros, essas pessoas não têm do que viver. Ele ia dizer, você é louco. Mas é isso que Levíticos vai dizer. Pensem no bem comum. Pensem no bem comum. O trabalho de vocês pode gerar, pode ser bênção para todo o bem comum. Não é só para você, não é só meu. E é isso que a queda faz, né? É meu. Então, a gente até viu um vídeo semana passada, e nesse vídeo apareceu o Steve Garber, que é um professor de mercado de trabalho, de teologia, mas na área de mercado de trabalho. Foi o último que falou no vídeo. E ele disse o seguinte, ele numa conversa, eu fiz um curso com o Ricardo Barbosa, e o Ricardo Barbosa disse que não foi em sala de aula. O Ricardo Barbosa é um pastor lá em Brasília, e ele disse que isso não foi em sala de aula, os dois conversando. Ele estudava no Canadá, o Ricardo, nessa época, e aí ele falou de 3 palavras, e ele disse o seguinte, olha, se nós entendêssemos o significado dessas 3 palavras e como elas se conectam, e não tem como você falar das 3 separadas, seria melhor da gente entender essas palavras. E que palavras são essas? Culto, cultivo e cultura. E é em cima dessas palavras, dessas 3 palavras, e desse conceito do Steve Garber que a gente vai caminhar um pouquinho hoje, claro, pegando alguns textos ali, e aqui assim da Bíblia, vamos pegar um de Coríntios, que também é muito importante para a gente entender algumas coisas. Então, o Garber ele fala de culto, cultivo e cultura. E o que é que ele quer dizer com isso? Vamos... de uma forma mais contextualizada para nós, que a gente até começou falando sobre identidade, seria identidade, integridade e itinerário. Lembra da frase que eu falei aqui da Sarah Williams, que ela disse assim, identidade gera itinerário, e itinerário requer identidade. Então seria quem eu sou, ajuda na minha caminhada, e a minha caminhada requer um conceito bem firmado em quem eu sou em Jesus Cristo. Então a primeira resposta nossa, eu espero que todo mundo já tenha assistido aquela primeira aula, é quem eu sou, para saber para onde eu vou. Que a gente até conflitou, né? A gente combateu aquela frase que diz assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não, não é assim. Para quem não sabe para onde vai, precisa saber quem é. Quando nós sabemos quem nós somos, nós sabemos para onde vamos. E aí a Sarah Williams, com muita propriedade, ela disse o seguinte, que identidade gera um caminho para nós, e o caminho requer de nós saber quem nós somos. Então, de uma forma contextualizada de culto, cultivo e cultura, seria identidade, quem nós somos em Jesus, integridade e itinerário, para onde nós vamos. Então, quando você vai fazer uma viagem para um local que você não conhece, você bota lá no Waze ou no Google Maps, enfim, você bota porque você quer saber qual é o seu itinerário. Não é verdade? A gente precisa saber para onde vai. E o Garber ele diz o seguinte, as perguntas mais interessantes, as perguntas mais importantes sempre são, olha as perguntas que ele coloca, quem ou qual é a nossa razão de ser? Isso é antigo, né? Os filósofos já falavam isso. Nossas vocações... Não, perdão. Por que fazemos as coisas que fazemos? Essa é uma pergunta muito importante. Quando você sai para trabalhar na segunda-feira, você já fez essa pergunta. Por que eu faço o que eu faço? Na terça, na quarta, na quinta. Por que eu faço o que eu faço? Eu queria dar a você aí 1 minuto. Pensa nessa pergunta. Por que você faz o que você faz? Você já tem resposta para isso? Um minuto é pouco? Né? De supetão assim. Peraí, pastor, porque eu faço o que eu faço é complicado demais para eu responder em 1 minuto. Mas vamos lá, pensa aí de supetão. Por que eu faço o que eu faço? Esquece as aulas que você já teve. Mas pensa assim, por que eu faço o que eu faço? Por que eu saio de casa todo dia e vou para o meu trabalho? Por que eu faço isso? Aqui já deu 1 minuto. Alguém quer se aventurar? Nai, por favor, um microfone. Eu peço a honestidade de vocês. Se você disser assim, não sei, pastor, não tem problema. Ou não sei, não tenho definido isso.
Se alguém quiser falar, rapidinho. Não tem, né, Henrique? Obrigado pela honestidade. Não, eu só ia falar que a gente faz tudo no automático. Tá. A gente acaba fazendo tudo no automático. É tão rotineiro que você não pensa, você não raciocina. Você se levanta, começa a fazer as coisas, principalmente eu que tenho 2 meninos, a gente já levanta com o menino derrubando a porta. Aí vai, já começa a fazer as coisas e não tem que raciocinar. Você executa o que tem que vai aparecendo pela frente, né? Mas seria melhor a gente executar sabendo o que a gente está produzindo. Era melhor, não era? É como a oração, o James Houston, ele diz assim, oração não é hábito. Porque hábito com o tempo se torna impensado. E faz sentido, né? A gente tem que, quando a gente pensa assim, o que é que eu vou fazer hoje? Eu acho que o ponto de partida para todo cristão é... Não, na verdade, Eduardo, não é o que eu vou fazer hoje, é por que eu faço o que eu faço. Certo, por que eu faço o que eu faço? Eu acho que a gente faz o que quer fazer quando a gente quer servir o outro. Eu acho que o ponto de partida é exatamente servir. Servir o próximo. O que a gente faz é servir. Porque se a gente não tomar como ponto de partida o serviço de um agente transformado que nós somos, a gente não estará sendo transformado. A gente tem que servir o próximo, porque a gente fazendo isso, a gente está dando o nosso serviço para a glória de Deus. É aquele versículo que diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo como a si mesmo, a gente só estará amando ao próximo como a si mesmo se a gente servir e, em primeiro lugar, amar a Deus. Se a gente não tomar o ponto de partida, amar a Deus, de nada vai servir. Tá, obrigado. Podemos continuar? Ok. E aí ele diz, né? A primeira pergunta, mais importante. Quem ou qual é a nossa razão de ser? Por que fazemos as coisas que fazemos? O que tudo isso significa? Nossas vocações nascem de nossas crenças sobre como as coisas são, sobre o que importa e o que não importa. O que fazemos da vida nasce de nossos compromissos e sobre o sentido da vida. Hábitos de coração formam práticas comuns, nascem de modos de vida que nascem de compromissos arraigados sobre as coisas mais importantes. E essas realidades têm 1000 faces. Então, quando a gente está diante da vida, nós temos essas perguntas, nós temos 1000 faces para responder essas perguntas. E ele está falando aqui o seguinte, que nós temos algo maior e que vai determinar, então, a nossa vida, a nossa caminhada e como tudo isso a gente consegue colocar em prática e responder essas perguntas. Então, o nosso chamado básico, antes de tudo, é para ser um adorador, para glorificar a Deus. Todos nós temos um chamado, no singular. Então, a questão é quem estamos adorando. Nós adoramos a nossa carreira, nós adoramos os diplomas, sustento, segurança financeira, nós estamos correndo tanto atrás disso, que esse é o sentido de tudo quando eu saio de casa. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque eu quero segurança financeira. Quero chegar ao ponto de estar, relaxei. Mas espera aí, a Bíblia me diz o tempo todo, de capa a capa, que quem me dá segurança financeira é o Senhor. Os salmistas vão dizer assim, olha, vocês, quando o povo de Israel foi fazer aliança com o Egito, para poder ganhar uma batalha, Deus disse, não, façam não, porque quem dá a vitória sou eu. Quem dá segurança a vocês sou eu. Outros, segurança eu estou falando em todos os sentidos, tá? Aí o salmista diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor dos Exércitos. Então, vamos lá, Ezequias faz uma lambança lá no reino e Deus manda o profeta dizer, olha, tudo que você mostrou ao povo aí que veio da Babilônia vai ser levado, seu tesouro, mas o tesouro do povo de Deus, vai ser levado.
Sou eu que dou conta disso, depois volta. Depois eu abençoo vocês. Aí chega Jesus e diz assim, por que vocês estão ansiosos? Não andem ansiosos por coisa alguma. Olhem para a natureza. Os pássaros, por lírios do campo. Nenhum deles se vestiu como Salomão. Vocês estão preocupados com isso? Sou eu que tomo conta de vocês. Então não adianta você ter como sentido da vida, ou por que eu faço o que eu faço, sair de casa para conseguir minha segurança financeira, porque não é você que dá conta disso. Isso não é responsabilidade sua. Claro, eu não estou dizendo que você vai ficar em casa e o anjo vai bater na porta e deixar lá o saquinho com o dinheiro do mês. Não é o caso, óbvio. Mas é por que eu faço o que eu faço. É a minha mentalidade quando eu saio de casa. Então, quando o Dai sai de casa para ir fazer um transplante, ajudar lá no transplante, eu vejo muito ela postando quando chega lá os órgãos e ela sai de casa para o transplante. É a segurança financeira dela ou é o bem comum? É uma vida que vai ter mais tempo de vida, que nem ela sabe quanto tempo, mas essa é a grande questão, quem nós estamos adorando? Porque se nós somos chamados para ser um adorador... Gente, o ateu é um adorador. Não tem uma pessoa na face da terra que possa dizer, não, eu não adoro nada. Adora. Alguma coisa nesse mundo ele coloca no coração dele como prioridade, como algo que ele, tipo, eu estou fazendo as coisas na minha vida por causa disso. Pronto, é o seu Deus. Minha família em primeiro lugar. É o seu Deus, você acabou de estabelecer o seu Deus. Então, James Smith fala muito isso nos livros dele. Ninguém tem como dizer que não tem um Deus. Todos nós temos. Então, esse é o nosso chamado básico. Um ato de adorar que diz respeito primeiramente a Deus e não a nós. Vai além dos domingos. Então, quando nós falamos que nosso chamado principal é para adorar Deus, é para glorificar Deus, é para ter Deus como primeiro lugar e todas as coisas que nós fazemos e o porquê nós fazemos por causa dele, diz respeito a ele, não a gente. Deus em primeiro lugar sempre. E aí, tem uma música, vamos lá, me ajuda ali, aquela que diz assim, acredito, né? Acredito em Jesus Cristo. Eu gosto dessa música, sabe por quê, gente? Porque eu não sou muito de botar as emoções na nossa questão de fé. E muito da nossa falsa adoração, o nosso falso Deus é porque a gente crê errado. Eu estava vendo esse dia no Instagram, e aí um perfil lá que ele colocou assim, frases que não são versículos bíblicos. Mas eu ri, gente, porque eu fiquei olhando assim, às vezes o pessoal, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Ele colocou lá, aí colocou outro, ele colocou uns 5 assim, ele falou, gente, isso não é versículo bíblico. E às vezes nós... Como? O caminho do seu coração? Siga o caminho do seu coração. Não, isso não é porque a Bíblia de coração é enganoso, né? Então, tantos outros que às vezes as pessoas absorvem como fossem versículos da Bíblia, estamos crendo errado, e a gente está crendo errado, acreditando errado, e isso aí daqui a pouco a nossa adoração está errada. Então nós precisamos caminhar a partir, tem outra música também que a gente está cantando muito aqui na igreja, aquela, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos, fantástico. É isso, o que nos move é o que nós cremos, agora tem um problema. Se a gente crê errado, isso vai nos mover para o lugar errado. E pelas motivações erradas. Lembrem, nosso chamado básico, nossa vocação primeira é para adorar a Deus. A questão é, quem é o nosso Deus? É isso que o Garvin vai falar muito. Esse é o grande problema. Se a gente crer no Deus errado, aí dá tudo errado para a gente. O Ricardo Barbosa ele diz o seguinte, pensando em culto, cultivo e cultura. Toda fé molda uma vocação. E toda vocação molda uma cultura. Eu, quando escutei essa frase dele, eu fiquei pensando nessa frase uns 2 dias. Olha que fantástico. Toda fé molda uma vocação. E toda vocação molda uma cultura. Se a gente consegue alinhar com o Espírito Santo de Deus, por que eu faço as coisas que faço? Quem é o meu Deus? E aí a gente olha lá para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a gente consegue colocar a nossa fé na pessoa certa, na pessoa que está lá das Escrituras, e isso molda a nossa vocação.
E essa vocação molda a nossa cultura. Culto, cultivo e cultura. Então a nossa fé, sendo depositada na pessoa certa, vai além de ser bênção para você. Influencia a cultura. De vez em quando eu vou voltar para Boaz. A fé dele abençoava a sua cultura. Aí, pensando no Boaz, eu lembrei que naquele vídeo, no rapaz que eu falei que ele era um empresário que tinha várias cafeterias, aí ele disse o seguinte, ele disse, uma forma que eu encontrei de colocar Levíticos 23 na prática foi, ele disse, eu comecei a pagar os meus salários mais do que a lei mandava. Isso foi ele, tá, gente? Isso não é regra da Bíblia, não, isso não é versículo bíblico, não. Mas ele disse, foi uma forma que eu encontrei, eu comecei a pagar um pouco a mais do que a lei determinava. E eu entendi que isso eu conseguia fazer o bem comum para eles. Porque a partir disso eles já poderiam ajudar outras pessoas, mas enfim, foi uma experiência dele. Então toda fé molda uma vocação e toda vocação molda uma cultura. Deve haver uma relação entre o que a gente faz, eu já falei isso aqui, entre o que a gente faz nos domingos e o que a gente faz entre domingos. Tem que ter uma conexão do que a gente aprende aqui hoje de manhã, do que a gente vive aqui de manhã, do que a gente vive no domingo à noite e a ida para o meu trabalho na segunda, na terça, na quarta e na quinta, porque se a gente fizer essa ruptura, tem algo errado. Ou com o meu trabalho, ou com o que eu estou vivendo aqui no domingo. Então, quando eu saio daqui no domingo à noite, eu preciso sair daqui no domingo à noite já ansiando que chegue a segunda de manhã para eu viver o reino, onde você estiver. E aí a cultura na qual você vive lá no seu trabalho, porque a gente tem culturas micros e culturas macros, e a cultura micro já começa na sua casa, por exemplo, é uma cultura. E aqui na igreja então, que a gente tem famílias de 6 pessoas, já está uma cultura média aí já, né? Entre micro e macro, né? Essa semana eu estava aqui chegando na igreja, no domingo passado, eu cheguei na igreja aqui, aí chegou na mesma hora, acho que foi Jardiel, Vanessa e Marcelinho, George e Dani, e teve mais um casal, gente, que eles têm 4 filhos, pronto, encheu a igreja. Não vai ter mais banco para o pessoal sentar. Então, nossa vida é uma resposta a Deus desde sempre. A gente está sempre respondendo a Deus. Nossa vocação, a vocação de cada cristão é fruto da sua fé, fruto da sua adoração. Antes de responder qual a minha vocação, como é que está a minha adoração? A quem eu adoro? Nossa vida é uma resposta a Deus, sempre. Ele vem até nós, entendemos quem somos, entendemos quem Ele é, e daí por diante a gente está sempre respondendo a Deus. É isso que o Espírito faz. Abre o nosso entendimento, quem eu sou, quem é Deus, o que Ele fez por mim, o que Ele é para mim. E aí eu vou respondendo a Deus. Os desafios vêm na vida e eu preciso responder a Deus. É sempre uma resposta. Minha adoração é uma resposta. Nós nunca damos o primeiro passo. Nunca. Deus é quem sempre dá o primeiro passo. A gente responde. Deus é quem fala em primeiro lugar. A Bíblia começa com Deus falando, né? E Deus falou. A gente responde ao que Deus fala. A gente responde ao chamado de Deus. A gente responde à vocação de Deus. O Os Guinness, no seu livro O Chamado, ele diz o seguinte: o chamado é a verdade que Deus nos conclama a si mesmo, de tal forma decisiva que tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que possuímos é investido nessa vocação especial, nesse dinamismo vivido como resposta à sua conclamação e a seu serviço. Ele está dizendo aqui que Deus nos chama para Ele antes de qualquer coisa. Qual é a minha primeira vocação? É Deus me chamando para Ele. Lá em Marcos, quando Jesus chama os discípulos, eu não sou muito bom de referência, mas aí diz assim, e Ele, pois, os chamou para estarem com Ele. E depois os enviou a pregar e a ter autoridade sobre demônios. Mas a sequência que Marcos coloca é interessante. Primeiro Jesus chama para estar com Ele. Então, aqui o Os Guinness está dizendo, olha, Deus nos conclama a si mesmo. E é uma vocação, é um chamado de tal forma que isso influencia
e no que somos, no que fazemos e no que possuímos. Essas três coisas, quem somos, o que fazemos e o que possuímos, precisa estar encharcada de Deus. Mas para isso a gente precisa responder ao primeiro chamado dele. Venham a mim. Venham a mim. Nosso maior problema é que a gente desconecta quem nós somos, o que fazemos e o que a gente possui do chamado primeiro de Deus. Aí não tem culto, cultivo e cultura nessa sequência. Primeiro é culto, segundo cultivo, em terceiro cultura. E na nossa vocação, a gente precisa passar por essas três. Primeiro eu sou chamado a Deus, ao cultivo e à cultura. É isso que a Bíblia diz para a gente. É uma outra forma de falar que nós somos chamados para Shalom. É uma outra forma de falar que nós somos chamados ou vocacionados para Deus. Precisamos cultivar isso e precisamos mudar a nossa cultura. Aí ele vai, isso aqui ainda é o Os Guinness, ele vai dizer o seguinte: primeiro nós somos chamados para alguém, não para alguma coisa. Por exemplo, ser mãe, político, magistério, professor. Nós somos chamados para uma pessoa. Essa pessoa tem nome, Jesus Cristo. Para adorá-lo, viver em comunhão com Ele. Não para fazer alguma coisa, não para exercer alguma profissão. E nós geralmente pensamos nisso. Nós somos chamados para exercer alguma coisa. Não. E eu vou bater muito nisso aqui, porque o que vem depois, a gente vai ver mais para frente na próxima aula, que a Bíblia não dá muita orientação sobre quais são as nossas vocações no plural. Foram poucas as pessoas na Bíblia que Deus disse: vem cá que eu quero que você faça isso. Complica mais ainda para a gente, né? Mas quando a gente tem isso aqui em mente, nós somos chamados para alguém, fica mais fácil a gente, mesmo na diversidade, multiplicidade de escolhas que a gente tem hoje, aí fica mais fácil para a gente caminhar. Mas a Bíblia nem sempre disse, faça isso, faça aquilo. Não, muito pelo contrário. Então, primeiro somos chamados para alguém, não para alguma coisa. Ou para algum lugar. Uma favela, um país, uma etnia. Não. Para que local Deus está me chamando? Não é isso, em primeiro lugar. Para fazer o que Deus está me chamando? Aonde é isso? Não. Sua preocupação primária não deve ser essa. Então a gente pode dizer corretamente que, como matéria e chamado secundário, nós somos chamados para criar um lar, exercitar direito, ensinar história da arte e por aí vai. Mas estes e as demais coisas são sempre secundários. São chamados. Não o chamado. Entenderam, né? Nós temos o chamado e nós temos chamados, no plural. E se a gente negligenciar o chamado, de que importa a gente fazer os chamados? Vai trazer sustento para a sua casa, mas não traz shalom. Não traz culto, não traz cultivo e não traz cultura. Cultura do reino de Deus. Depois, considerando quem Deus é como soberano, é que todos, em todo lugar e em tudo, devemos pensar, falar e agir para Ele. Todos, em todo lugar e em tudo, devemos pensar, falar e agir para Ele. Porque todas as coisas foram feitas por meio dEle, para Ele e por Ele. Então, se todas as coisas foram feitas por meio dEle, para Ele e por Ele, então tudo que nós fazemos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos, aonde nós fazemos, é para ser feito pensando nisso. Por Ele, para Ele e por Ele. Não, repetir por Ele de novo. Por Ele, por meio... Por Ele, por meio dEle e para Ele. Pronto. Todos em todo lugar e em tudo. Todos em todo lugar e em tudo. Quando a gente consegue estabelecer na nossa mente, nessa relação de culto, de adoração, desse primeiro chamado que nós fomos vocacionados para Ele. Aí sim, em todo lugar, todos em todo lugar, em tudo o que a gente faz para Ele. E com essa perspectiva aí muda tudo, né?
Muda tudo. Porque agora você pode até ter fardo. Você cansa. Você fica exausto, fica. Eu estava em casa sexta-feira de manhã, a gente ia viajar, viajamos umas 11 horas para Recife. E aí, antes de eu sair de casa, eu fui assim na área de serviço no apartamento, aí escutei tinha uma construção assim perto, e aí o rapaz gritou, hoje é sexta-feira. E eu lembrei da aula, né? E, gente, a maioria das pessoas é isso. Começa a segunda sonhando com a sexta para dizer sextou. Não é? Mas a gente cansa, eu não estou negando esse fato. Nós cansamos, inclusive servindo a Deus a gente cansa. Claro, a gente cansa. Mas é diferente. É aquela sensação de que eu o adorei, aonde eu estava, fazendo para Ele. E aí eu queria... Isso aqui é uma coisa bem batida, mas em outras palavras o que o Osguino está dizendo é o seguinte, nós temos chamado geral, chamado específico. Nós temos o chamado, no singular, e os chamados. Esses são os específicos. Então, nós precisamos entender aqui o seguinte, o chamado geral, ele precisa determinar a ordem, no sentido de ordenar, organizar, a ordem do chamado específico. Se um chamado específico atrapalha ou atrapalhar, enfim, ou prejudica o geral, ele precisa ser repensado. Ou a forma como eu estou lidando com ele, que acho que foi minha resposta para o Jonas na semana passada. Ele perguntou sobre a questão de viagens, trabalho que tem viagens e tal, e que às vezes atrapalha. O nosso chamado específico, ele não pode, em hipótese alguma, suprimir o meu chamado geral. O meu chamado no singular. Como que eu vou viver sem adorar a Deus? Como que eu vou viver culto, cultivo e cultura sem antes ter tempo com Deus, tempo para Deus? Como que eu vou viver sem adorá-lo, sem culto? Essa é uma questão complicada para a gente resolver, mas precisa ser resolvido. O específico, ele não pode suprimir o geral. Porque o geral é aquele que nós fomos criados para isso. Somos criados para o trabalho, para a glória de Deus, para saber quem somos, para louvá-lo, para bendizer o seu nome, adorá-lo. Então, essa ordem que eu coloquei aqui, o chamado geral precisa determinar a ordem, é no sentido de ordenar, organizar, de trazer ordem para o nosso trabalho específico. Deus determina a ordem do meu trabalho específico. Por exemplo, quando você pensa assim, eu preciso ficar no meu trabalho até as 9 da noite, porque se eu não ficar, não resolve. Aí Jesus disse assim, não adianta. Você não vai resolver, você não vai aumentar em nada, vai trazer estresse para você. Porque se você fechar a loja às 6, se você sair do trabalho às 6, se você, sei lá, estudar até às 6 para dar a sua aula, não resolve. Passar disso, perdão, não resolve. É só uma mentalidade. Não estou dizendo que se você não estudar para dar uma aula, muitas vezes eu fico até porque eu gosto de estudar à noite. Muitas vezes eu fico, mas assim, tem momentos que nós precisamos entender o seguinte, não tem solução para hoje. Fecha tudo, vai para casa, não tem solução. Aí é Deus quem toma conta. Aí é Deus quem resolve. É Deus que vai na frente. Por quê? Porque é o geral. É o chamado, é a vocação, quem organiza o meu chamado específico. Traz ordem nesse aspecto. Porque, gente, nós estamos falando o seguinte, nós somos chamados para adorar a Deus, nós somos chamados para essa vocação primária, para trazer shalom no mundo também. Mas se não trouxer para mim, esse shalom precisa primeiro chegar até mim, dessa minha relação com Deus. Chegando até mim, eu consigo levar isso para os outros. Mas se não chega para mim, um negócio meio complicado eu levar para os outros, né? Tem que trazer paz para mim, plenitude de vida para mim. Mas eu vou ganhar menos. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não estou falando de ir para o inferno, não. No processo de ganhar o mundo inteiro, se tornou um desalmado. Perdeu a sua relação com Deus, perdeu sua família, perdeu a conexão com seus filhos, com sua esposa. A gente estava ontem conversando, e aí
Carla falando, Carla, os pais de Pietro, aí Carla, eu não me lembro qual era o assunto, eu sei que falando depois que os filhos casam, não sei o que, aí Carla disse assim, tem um índice de divórcio muito grande depois que os filhos casam, vão embora, que aí o casal olha um para o outro e fala assim, mas quem é você? Estava ali, tudo junto, mas não se conheciam. Na loucura de filhos, trabalho, essa era a sequência. Daí quando os filhos vão embora, um olha para o outro, meio que na época da pandemia, né? Que todo mundo teve que ficar em casa, um olhou para o outro e falou, mas quem é você? Entenderam, né? Então nós não podemos deixar que nossa vida, entre domingos, ela sufoque a nossa vocação mais importante. Culto, adoração, contemplação, devoção. Até porque ela precisa acontecer todo dia, toda hora, como eu digo, às vezes eu vou abrir o culto aqui, eu digo, gente, nós não vamos começar o culto, nós vamos dar continuidade ao culto. A vida é um culto. O que a gente vive toda hora, todo instante, quando eu saio daqui, segunda, terça, quarta, a gente vai ver um pouquinho disso no livro do Paul Stevens, os outros 6 dias. O culto não para, desde o dia que Deus veio até você, falou, abriu nosso entendimento, é para ter começado o culto na nossa vida, e em nome de Jesus, e até o dia que Ele venha buscar a gente. Culto sempre. Gente, eu não falei no começo. Por favor, anotem as perguntas se vocês tiverem, né? Essa distinção essencial entre os chamados primário e secundário leva consigo 2 desafios, é que o Os Guinness fala. Primeiro desafio, manter unidos os dois. E segundo, certificar que sejam mantidas na ordem certa. Em outras palavras, se entendemos chamado, precisamos certificar-nos que as primeiras coisas venham antes das secundárias. Mas precisamos também certificar-nos de que o primeiro chamado leve sem falta ao chamado secundário. A falha da igreja em vir de encontro a esses desafios tem levado a 2 grandes distorções que deixaram deficientes a verdade do chamado. Podemos denominá-las de distorção católica e a distorção protestante. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas 2 distorções. O que é que ele está dizendo aqui? Não há como separar, não deveríamos separar os 2. Outra coisa que ele está dizendo, um leva ao outro. O primário deveria automaticamente me levar para o meu chamado secundário. Então, a minha adoração, meu culto, me levar ao cultivo disso, que seria, enquanto eu estou fazendo uma cirurgia, né, Davi? Enquanto eu estou ali fazendo uma cirurgia, eu estou exercendo o bem comum. Enquanto eu estou, dando uma aula, estou exercendo o bem comum para crianças. Enquanto eu sou empresário, estou exercendo o bem comum, estou cultivando e mudando cultura. Culto, cultivo e cultura. É para isso que nós somos chamados. Adorar a Deus, louvar a Deus, consequentemente e naturalmente isso nos leva a cultivo e isso nos leva à mudança de cultura. Vocês percebem como a Bíblia não foca só no sustento? Também, mas não é só isso. Jesus foi muito claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Gente, isso não é fácil, porque a gente cresce com isso impregnado aqui. E só o Espírito Santo para nos ajudar a gente se libertar disso, de tal forma que nós consigamos trabalhar em paz, sabendo que no final do mês, pouco, muito, não sei, é Ele quem toma conta da gente. Continuemos em adoração. Jorge falou um negócio aqui fantástico um dia desse, ele disse assim, às vezes o que separa a gente de Deus é um boleto. Mas é verdade mesmo, não é? Uma conta que você não pagou, você fica indignado com Deus. Mas você não foi chamado por Deus para pagar boleto. Você paga porque você é responsável, você deve, enfim. Nós somos chamados para adorar a Deus, bendizer a Deus, culto, cultivo e cultura. E Deus é responsável pelo nosso sustento. Trabalhe. Faça a sua parte. Acorde, vá para o trabalho, mas com a mentalidade certa. Distorções católicas, distorções protestantes e multiplicidade de escolhas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso agora. 10 para as 11. Bom, os católicos eles fizeram o seguinte, eles elevaram o espiritual às custas do que é secular. Então, lá atrás, em 300 e pouco,
Eusébio, ele disse que o trabalho, a vida perfeita é a vida dos padres, das freiras, dos monges, e a vida permitida, é a expressão que ele usava, é a vida dos trabalhadores comuns, do artesão, no comércio, soldados, governantes. Isso foi um erro tremendo, e isso, na verdade, bagunçou o entendimento de sagrado e secular, contemplação e ação. Quando ele coloca a vida espiritual, a devoção, acima da ação, da nossa vida nesse mundo, do nosso trabalho, então o que foi que ele fez? Supervalorizou um em detrimento do outro. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é chamado por Deus tempo integral? Mas na mente evangélica é o pastor, né? Sou eu, é Jardiel, nós somos chamados por Deus tempo integral. Mas depois, gente, dessas aulas, a gente vê o que é que Gênesis fala. Todos nós somos chamados por Deus em tempo integral. Todos nós levamos Shalom. Todos nós, absolutamente todos nós. Por isso a importância da gente conhecer a palavra. Não é o pastor apenas que tem que conhecer a palavra. Claro, Deus chama o pastor, ele tem os chamados dentro da igreja. Pastor, mestre, evangelista. Mas isso não é mais sagrado, isso é católico. Isso não está acima, ou em termos de qualidade espiritual, de você que sai para o hospital, você que sai para, sei lá, sua repartição, você que, não sei, que vai para o seu escritório, isso não está acima. Todos nós estamos produzindo Shalom nesse mundo. Então, o primeiro exemplo claro foi Eusébio, já falei, e ele falava de vida perfeita e vida permitida. E essa visão, olha só, de Eusébio, que veio antes de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, influenciou eles dois a ponto de tudo que a gente lê deles, a gente precisa ler com cuidado nesse aspecto. Eles louvavam o trabalho ativo, mas sempre colocavam o contemplativo acima do ativo. Então isso entra na nossa cabeça e quando a gente sai para trabalhar, não é contemplação. Não é devoção a Deus. O meu trabalho deixa de ser devoção a Deus. O meu trabalho deixa de ser culto e cultivo e cultura para Deus. Quando eu falar cultura aqui, entenda-se sempre transformação do contexto onde eu estou envolvido, tá? Da sua família ao seu trabalho, a algo mais amplo. Então era isso que eles faziam. Esse foi o ensino deles. E essa foi uma distorção que permanece até hoje. Então o padre, o sacerdote, ele é sagrado. O povo que sai para trabalhar está exercendo a sua vocação e as suas vocações é secular. Isso é um erro tremendo. Ainda da distorção católica, isso vai começar a terminar onde? Lá na reforma com Lutero. E aí, o Lutero, gente, ele foi corajoso, viu? Olha o livro que ele escreveu em 1520, O Cativeiro Babilônico da Igreja. E nesse livro, ele disse as seguintes palavras: os trabalhos de monges e sacerdotes, por mais santos e ardorosos que sejam, não diferem um tio à vista de Deus das obras do rústico lavrador no campo, ou da mulher nos seus afazeres diários da casa. Mas todas as obras são medidas perante Deus somente pela fé. Pancada para a igreja isso aqui, viu? Na época, né? O que é que ele está fazendo? Está igualando todo mundo e dizendo as vocações que eles exercem e que o trabalhador comum no campo exerce, que a dona de casa exerce, pela fé. Ele disse, é a mesma coisa. Agora, precisa estar com a mentalidade certa. A pessoa que exerce sua vocação no campo, em casa, o artesão, ele tem a mentalidade de que aquele trabalho dele é consequência, é algo natural que vem do culto dele ao Senhor e que vai promover Shalom e que vai trazer mudança de cultura. Isso é muito importante. E aí, ele continua e diz o seguinte: na verdade, o trabalho serviçal de um doméstico muitas vezes é mais aceitável para Deus do que todos os jejuns e demais obras de um monge ou sacerdote, quando o monge ou sacerdote não tem fé.
Não tinha outro caminho para esse homem, né? Naquela época, ser perseguido era o mínimo. Então, ele está aqui dizendo o seguinte: tem monges e sacerdotes que não têm fé, que não se relacionam com Deus a partir da sua fé. Entraram no automático. Aí ele diz, mas os domésticos, serviçais, ele disse, isso é mais aceitável para Deus se eles se relacionam com Deus no seu trabalho a partir da sua fé. Bom, mas isso não foi privilégio só dos católicos fazer algumas distorções com relação ao trabalho. Tem as distorções protestantes também. E o que foi que nós fizemos? Em uma determinada época, depois da reforma, a coisa foi ficando tão descarada no sentido de, não, isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual, é secular, que aí os protestantes vieram e aí eles fizeram um dualismo, né? O protestante, ele eleva o secular às custas do sagrado. Porque aí eles começaram a dizer o seguinte: o trabalho secular, ele é muito importante. E é ali que você leva Deus e tal, e tal. E aí eles fizeram o seguinte: o trabalho secular agora, eles invertem esse dualismo católico. No começo da reforma, eles reagiram à ideia da Igreja Católica. No entanto, com o passar dos anos, inverteram de tal modo que os chamados foram supervalorizados em detrimento do chamado. Perceba que eu estou colocando chamados no plural, chamado no singular. Só que todos nós somos chamados, ou todos nós somos vocacionados para esse chamado no singular. Todos, absolutamente todos. Por outro lado, o triunfo dos chamados secundários, eu coloquei aqui a aspas, está no final, é um texto longo. Por outro lado, o triunfo dos chamados secundários sobre o chamado primário significou que o trabalho foi feito sagrado. Então a Bíblia é realista quanto ao trabalho, vendo depois da queda como criativo, ao mesmo tempo que amaldiçoado. No final do século XIX e começo do século XX, eles perderam o equilíbrio. O trabalho não somente era totalmente bom, como também feito virtualmente santo, num crescente entusiasmo, mais tarde denominado de ética do trabalho. Ética do trabalho protestante. O homem que constrói uma fábrica, presta atenção nisso, o homem que constrói uma fábrica edifica um templo, declarou o presidente Coolidge. E o homem que nele trabalha, nele faz culto. O homem que constrói uma fábrica edifica um templo. E a pessoa que nele trabalha faz culto. Aí já é uma idolatria do trabalho, do ambiente de trabalho e do meio de trabalho. E aí o Henry Ford ele disse o seguinte: o trabalho é a salvação da raça moral, física e socialmente. Isso está no texto do Os Guinness, do livro dele, O Chamado. Humana. Humana, moral. Obrigado, Henrique. É a salvação da raça humana, moral, física e socialmente. Vocês percebem como eles foram para um lado oposto agora? Supervalorizaram o trabalho de tal forma que aí foi aonde veio essa questão daqueles que trabalham de tempo integral são aqueles que trabalham de forma sagrada, no que é sagrado. E aqueles que trabalham dessa forma são aqueles que estão envolvidos em questões secular. E aí estão trazendo salvação para o mundo como? Com recursos, com emprego. Qual é a primeira coisa que a gente ouve quando diz assim, olha, a rede tal vai inaugurar 3 supermercados em João Pessoa e vão gerar tantos mil empregos? Ótimo, nada contra. Glória a Deus pelos empregos e que surge. O problema é quando a gente começa a ver isso aqui como a salvação da humanidade. E o que traz shalom para a humanidade, antes é o chamado. É a vocação de adorar a Deus, culto, cultivo e cultura. Perdeu-se então o equilíbrio, o chamado se tornou algo secular. E aí, soluções definitivas para essas questões católicas e protestantes. Uma delas, se não há aquele que chama, só existe trabalho, não chamado. Se não há quem chama, a pessoa que chama, existe apenas trabalho, não chamado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se na nossa mente o que eu faço
Não, é apenas trabalho. Aí a gente deixa de viver o chamado, a vocação. Uma outra solução, a restauração do chamado primário ao seu lugar primário. E aí o Oswald Chambers ele afirmou o seguinte, olha o que ele fala: tome cuidado com qualquer coisa que compete com a lealdade a Jesus Cristo. O maior competidor da vocação a Jesus é o serviço para Ele. O alvo único do chamado de Deus é a satisfação de Deus, não um chamado para fazer algo para Ele. Eu vou repetir esse finalzinho. O alvo único do chamado de Deus é a satisfação de Deus, não um chamado para fazer algo por Ele. Chambers está dizendo aqui o seguinte, diz, olha, quando Deus chama a gente para Ele, o alvo é a satisfação dEle. Eu não vou para Deus para me preparar para fazer algo para Ele. Eu vou para Deus por Deus. Como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma suspira pelo Senhor. Para fazer o quê? Não. Senhor. Então o Chambers está dizendo o seguinte, que isso aqui é um desafio para nós. Eu vou até Deus, eu respondo ao meu chamado, à minha vocação de buscar em primeiro lugar a Deus, de colocar esse chamado primário, como o Os Guinness chama, em prática, para fazer o quê? Não, é para a satisfação de Deus. Devemos evitar distorções, mantendo juntos os dois chamados, enfatizando o chamado primário, a fim de contrabalançar a distorção protestante. E os chamados secundários para contrabalançar a distorção católica. Conquanto o dualismo deixe desabilitado o chamado, uma compreensão holística desperta o seu poder, a paixão de pertencer a Jesus Cristo. Então nós somos chamados a Deus para a satisfação dele e para o bem de quem nós somos. E depois, é depois. Primeiro culto, aí depois cultivo. E naturalmente você vai chegar na cultura trazendo shalom. E quando eu falo cultura, eu repito, pode ser da cultura, deve ser da sua cultura, sua casa. Aí você sai para o trabalho, aonde você botar o seu pé, durante os 7 dias da semana, é sua cultura. Como se diz, né, seu campo missionário. É onde você vive Jesus Cristo de forma integral. Deus concentra a energia de todos que atendem o seu chamado. A verdade do chamado quer dizer que seguidores de Jesus, todos em todo lugar e em tudo, vivem a inteireza da vida como resposta do chamado de Deus. A verdade do chamado quer dizer que seguidores de Jesus, todos, em todo lugar e em tudo, vivem a inteireza da vida como resposta ao chamado de Deus. Então, funciona da seguinte forma. O chamado primário, ele é de Deus, por Deus, para Deus. E o secundário, todo mundo, em todo lugar, todas as coisas. Vou repetir. O primário, de Deus, por Deus, para Deus. E o secundário, que são aqueles chamados no plural. Todo mundo, em todo lugar, em todas as coisas. Exercem os seus chamados secundários. Vamos lá que a gente vai ler ainda alguns textos, porque os puritanos nos ajudaram muito nessa questão de trabalho. Bom, antes de passar, eu queria falar um pouquinho sobre esse mal aqui, que é o mal da multiplicidade de escolhas. A cultura da multiplicidade de escolhas, ela tem acabado com o nosso conceito de vocação, inclusive nossa vida espiritual junto, né? Ela nos leva à idealização, à frustração, porque o foco, não é perfoco, o foco é a subsistência apenas. Coloquei essa prateleira de supermercado aí, você entra para comprar. Isso aqui é o quê, gente? É brinquedo, né? Acho que é. Brinquedo. Mas você entra para comprar um brinquedo. Quanto tempo você vai passar aí nesse corredor para escolher o brinquedo? Você quer comprar um ketchup, você vai numa rede grande dessas que tem, sei lá, 20 marcas de ketchup. Você vai passar quanto tempo? A não ser que você tenha a sua predileta, que você já sabe que... Mas enfim,
Isso representa a multiplicidade de escolhas. Agora, no passado, as pessoas não tinham muita opção em relação a trabalho, certo? Por quê? Porque não tinha muitas opções de carreira. Concordam? Hoje, um jovem, quando vai para a faculdade, gente, tem cursos que eu nunca ouvi falar na minha vida que existia. Quando os meninos fizeram o Enem, aí eu ia procurar lá, né, se os meninos tinham passado, e aí ficava, ó, passando o dedo lá, um tempão, e eu olhava assim e falava, nunca ouvi falar nisso. Nem nisso, nem nisso, nem nisso, nem nisso. Essa multiplicidade de escolhas, ela reflete, isso na verdade é um reflexo do que a gente vive. Isso traz para a nossa vida espiritual também. Concordam? A gente tem hoje, você abre o YouTube, você ouve todo tipo de doutrina que você quiser. Todo tipo de igreja, denominação. Há um tempo atrás a gente ouviu uma palestra do Ricardo Gondim, faz muito tempo, vocês entenderam. E aí, quem acompanha, né? Eu não me lembro, era sobre pregação. E aí ele disse que uma pessoa chegou para ele e falou assim, pastor, qual a última moda? Aí ele disse, não sei, pode estar sendo criada agora. Agora imagine isso foi de 98 para cá. Quantas denominações criadas, quantas ideias a respeito de Deus, heresias, enfim, quanta coisa que você fica numa loucura e se você não para e fala assim, não, peraí, o que é que está escrito? Deixa eu ficar aqui. Ponto. Exatamente, Henrique. Fica aí. E isso atrapalha nosso culto, a quem nós adoramos. Consequentemente, cultivo e cultura. Então, é isso que a multiplicidade de escolhas faz com a nossa fé e com o nosso trabalho. Gera estresse? Gera, o que é que eu vou fazer? Para que Deus está me chamando? Aí começam essas crises, né, na nossa cabeça, que antigamente não tinha isso. O que a pessoa fazia muitas vezes? Meu pai é carpinteiro, eu vou ser carpinteiro, óbvio. Era um mundo mais rural. Tomar conta de ovelhas? Vai tomar conta de ovelhas, é isso que tem para você, meu filho. Aí vem, né, tecnologia, vem as fábricas, e aí o negócio vai começando a gerar, que não é ruim, claro, mas nem todo mundo sabe lidar com isso. É perigoso. Agora eu queria ver esse texto de Coríntios aqui com vocês. Olha o que Paulo começa aqui em 1 Coríntios, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o sábio, perdão? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? É assim que Paulo começa 1 Coríntios capítulo 1. E depois ele continua. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Ele fala aqui, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem, aqui embaixo, ficou muito pequeno para mim. Lá embaixo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora vamos andar mais um pouquinho aqui em Coríntios ainda. Paulo vai dizer o seguinte, no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado, de novo a palavra, estando circunciso, não desfaça
a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor do mesmo modo. Quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens, irmãos. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. De novo, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, Paulo inicia Coríntios da seguinte forma, bagunçando tudo. Paulo inverte a lógica desse mundo. E ele começa dizendo, olha, a sabedoria desse mundo vai ser humilhada, foi humilhada pela sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo, ou seja, não faz sentido nenhum para esse mundo. Mas é exatamente a sabedoria de Deus que humilha a sabedoria desse mundo, que é loucura para eles, que é loucura para nós. Ele inverte a lógica aqui. Aí chega mais na frente, Paulo começa a falar sobre chamado específico. Paulo está defendendo a escravidão? O que é que vocês acham? Não. Paulo está dizendo, ninguém é chamado para ser solteiro, ninguém é chamado para ser escravo, ninguém é chamado para ser judeu, ninguém é chamado para ser gentil e por aí vai. Cada um sirva a Deus aonde se encontra. E ele inclusive diz, olha, se você foi chamado sendo escravo e tiver oportunidade, saia. Ele disse, se você foi chamado sendo livre, agora você é escravo. Isso é loucura, né, gente? Então, Paulo está falando para a gente mais do que uma posição em si. Ou seja, não é onde e nem o que, mas é a nossa identidade. Voltamos mais uma vez para a nossa identidade. Quem eu adoro. Isso define a gente. Então, ao contrário do que muita gente pensa e fala, que Paulo estava defendendo a escravidão, Paulo não está defendendo a escravidão. Você foi chamado sendo judeu, circuncidado, louve a Deus, adore a Deus, continue assim, exercendo a sua vocação e as suas vocações. No local onde você está. Aonde você está. Não é o lugar, é isso que Paulo está dizendo. Nem o que a gente faz que é sagrado. Mas quem somos. Mas por quê? Porque o que fazemos em nome de Jesus é sagrado. O que fazemos em nome de Jesus é sagrado. Não é o lugar, nem o que fazemos, mas o Espírito de Deus que habita no seu povo e o que fazemos em nome de Jesus, isso sim é sagrado. Então, Paulo está dizendo, não se preocupem com relação a isso. Se você foi chamado, estando nesse lugar, se você foi chamado. Agora, nós precisamos entender que algumas questões... Claro, Paulo está lá atrás, onde havia escravidão, mas vamos imaginar que a pessoa é chamada fazendo coisas ilegais. O evangelho chega até você quando você fazia coisas ilegais, antibíblicas, claramente antibíblicas. Você vai permanecer fazendo isso? Não é o caso, óbvio. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é o lugar nem o que você faz que é sagrado, mas o que nós fazemos, porque nós fazemos em nome de Jesus. Mas ninguém pode fazer, mesmo em nome de Jesus, porque isso é uma incoerência, algo antibíblico. Não se pode fazer isso. Só se faz em nome de Jesus o que é coerente com a palavra de Jesus. Gente, eu não sei se vai dar tempo. Bom, os puritanos, eu falei que eles iam ajudar, mas vamos lá, eu vou correr um pouco aqui. Da forma secular, o trabalho secular é visto da seguinte forma: riqueza, segurança e conforto. Essa é a grande verdade. Secularmente falando, popularmente se pensando em trabalho, como é que se faz? Riqueza, o que é que ele traz para a gente? Conforto e segurança. Para os puritanos, que eu vou falar sobre quem eram os puritanos,
o trabalho era para a glória de Deus, para a dignidade humana e para promover o bem social. E agora eu quero pegar algumas falas deles para a gente ver como esse pessoal contribuiu e muito para a gente entender o trabalho, as vocações no plural, da forma correta. O William Perkins, ele disse o seguinte: o principal fim das nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens nos afazeres de nossos chamados. Alguns homens talvez dirão: o que não devemos labutar nos nossos chamados para manter nossas famílias? Respondo: isto deve ser feito, mas este não é o escopo e a finalidade de nossas vidas. A verdadeira finalidade de nossas vidas é prestar serviço a Deus no serviço ao homem. Ele não separava serviço a Deus e serviço aos homens. Serviço a Deus, serviço aos homens. Estava atrelado isso. Sabe aquele versículo: quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso? Se a gente pudesse parafrasear, seria: quem diz que serve a Deus e não serve ao seu irmão é mentiroso. Deixa eu só voltar um pouco aqui, que eu acho que eu pulei. Eles, falando dos puritanos agora, eu falei que ia dizer um pouquinho. Eles surgiram no século XVI, na Inglaterra. E depois eles foram para os Estados Unidos. Cresceu muito, né, não só a teologia deles, o grupo cresceu. Esse termo é pejorativo, claro, eles eram chamados de puritanos pela seriedade com que eles levaram a Bíblia. E para eles, trabalhar é servir a Deus, certo? Colocar em prática aquilo que eles acreditavam. E aí a visão deles trouxe uma grande contribuição sobre o trabalho, na perspectiva que a gente vem vendo até agora. De novo, William Perkins, ele diz o seguinte: vocação diz respeito à realidade da vida do cristão no mundo. É o espaço onde, através do trabalho, a verdadeira espiritualidade é vivida. Percebam como eles eram mais radicais em relação a levar a espiritualidade para o trabalho. Não só a espiritualidade fica na igreja, e no trabalho eu estou desconectado da minha vida na igreja. Eu vou passar mais rápido aqui, tá, gente? O John Cotton, todos esses que eu vou falar aqui, que eu vou ler textos, parte de textos dele, são todos puritanos. Um verdadeiro crente vive na sua vocação pela sua fé. Não apenas minha vida espiritual, mas também minha vida civil neste mundo. E toda a vida que vivo é pela fé no Filho de Deus. Ele não isenta nada da vida da agência da fé. Lembra o que foi que Martinho Lutero disse? Se o monge, o padre, a freira, enfim, seja o que for, ele estiver vivendo sem fé, mais vale o trabalho do artesão, do soldado, daquele civil que está vivendo pela fé. Bem parecido isso aqui com o que Martinho Lutero falou. Então ele está dizendo aqui que a gente vive a nossa vida espiritual pela fé na nossa vida civil, se entrelaça. O Cotton Mather, ele diz o seguinte: um cristão deveria ser capaz de prestar boa conta, não somente do que é sua ocupação, mas também do que é na sua ocupação. Entenderam? Não somente o que é sua ocupação, mas também quem ele é na ocupação. Aqui nós somos uma pessoa porque nós estamos em um ambiente sagrado. No trabalho, como tratamos os outros, como lidamos com as dificuldades no trabalho, o que é minha ocupação e quem eu sou no meu trabalho. Não é bastante um crente ter uma ocupação. Ele deve cuidar de sua ocupação como convém a um crente. O Richard Baxter, ele disse: sejam laboriosos e diligentes em seus chamados. E se servirem a Deus alegremente no trabalho de suas mãos, com uma mente celestial e obediente, serão tão aceitáveis para Ele como se tivessem passado todo esse tempo em exercícios espirituais, disciplinas espirituais. Interessante como ele iguala exercício espiritual como o nosso trabalho do dia a dia, né? E aí, para a gente encerrando, numa aula que eu assisti do Ricardo Barbosa, ele fala sobre o J. Packer e sobre 5 contribuições que ele encontrou nos puritanos para essa questão de trabalho e igreja. E
A primeira dela é a integração da vida diária. E o Parker disse o seguinte: para eles não havia disjunção entre o sagrado e o secular. Toda a criação, até onde conheciam, era sagrada. E todas as atividades de qualquer tipo deveriam ser santificadas, ou seja, feitas para a glória de Deus. Viam a vida como um todo, integravam a contemplação com a ação, o culto com o trabalho, o labor com o descanso, o amor a Deus com o amor ao próximo. E a si mesmo. A identidade pessoal com a social e um amplo espectro de responsabilidades relacionadas umas com as outras, de forma totalmente consciente e pensada. Não havia separação da vida espiritual e da vida no trabalho. As vocações eram tão sagradas como a vida espiritual deles. Na verdade, eles levavam isso para o trabalho. Era uma vida só. Eles entendiam como uma vida só. Segunda coisa que o Parker fala sobre os puritanos é a qualidade de sua experiência espiritual. Eles levavam isso muito a sério. E o Parker fala no livro Entre os Gigantes de Deus, ele diz o seguinte: essa piedade racional, resoluta e apaixonada era consciente sem se tornar obsessiva, dirigida pela lei sem cair no legalismo, e expressiva da liberdade cristã em vergonhosos deslizes para a licenciosidade. Os puritanos sabiam que a Escritura é a regra inalterada da santidade, e eles nunca se permitiram esquecer isso. A qualidade de vida espiritual deles era de alto nível. Não estamos falando de pessoas perfeitas, mas estamos falando de pessoas da seriedade com que eles tratavam a vida espiritual deles. O Jonathan Edwards, ele levava isso muito a sério. Conhecendo também a desonestidade e a falsidade dos corações humanos decaídos, cultivavam a humildade e a autossuspeita como atitudes constantes, examinando-se regularmente em busca de eventuais pontos ocultos e males internos furtivos. Terceiro, sua paixão pela ação eficaz. Não é porque as vocações eram algo que eles iam fazendo como consequência da vida espiritual, naturalmente, culto, cultivo e cultura, que eles negligenciavam o trabalho. De jeito nenhum. Os cristãos ocidentais se veem, em geral, desprovidos de paixão, passivos e teme-se sem oração. Cultivando um sistema que envolve a piedade pessoal num casulo pietista, deixam os assuntos públicos seguirem seu próprio curso e nem esperam ou buscam exercer influência para além de seu próprio círculo cristão. Enquanto os puritanos oravam, lutavam por uma Inglaterra e uma nova Inglaterra santas, sentindo que onde o privilégio é negligenciado e a infidelidade reina, o juízo nacional está sob ameaça. Eles não só se preocupavam com a vida particular deles, mas lutaram por uma Inglaterra santa. E o que é que eles entenderam? Sentindo que onde o privilégio é negligenciado e a infidelidade reina, o juízo nacional está sob ameaça. Eles olharam para a cultura. Eles não só olharam para a vida deles, não só olharam para o ambiente de trabalho deles, mas eles olharam para a cultura. Os cristãos modernos alegremente se acomodam com a convencional respeitabilidade social e, agindo assim, não buscam nada mais. Nossa vida espiritual quase que se tornou entre quatro paredes. Eles não eram assim. É isso que o Parker está dizendo. A estabilidade da família foi outra coisa que os puritanos deixaram para a gente. A ética puritana de criação de filhos consistia em treinar as crianças no caminho que deveriam seguir, cuidar de seus corpos e almas em conjunto e educá-los para uma vida adulta sóbria, santa e socialmente útil. Educar os filhos para uma vida santa, sóbria e para a cultura. Para a cultura. Socialmente útil é outra forma de dizer que eu estou criando os meus filhos para a cultura. Para isso fomos chamados. Shalom. Aonde a gente estiver. A ética puritana da vida no lar baseava-se em manter a ordem, a cortesia e o culto em família. E por último, senso de valor humano.
O Packer diz que ao crerem num grande Deus, o Deus da Escritura, não diminuído nem domesticado, eles conquistaram um vívido senso de grandeza acerca das questões morais, da eternidade e da alma humana. Sua apreciação pela dignidade humana como criatura feita para ser amiga de Deus era intensa, assim como era seu senso de beleza e nobreza da santidade humana. Então, para a gente encerrar, o Os Guinness ele diz o seguinte: o chamado deu ao esforço de tornar Cristo Senhor de todas as partes da vida, uma força renovadora que transformou não apenas as igrejas, como também a visão do mundo e a cultura dos países da Reforma. Deu ao esforço de tornar Cristo, o chamado no singular, deu ao esforço de tornar Cristo Senhor de todas as partes da vida uma força renovadora que transformou não apenas as igrejas na época da Reforma, como também a visão de mundo e a cultura dos países da Reforma. Nós precisamos resgatar isso. Culto, cultivo e cultura. Pensar em vocações, chamados, profissões. Para que Deus está me chamando? Deus está me chamando para adorá-lo. Deus está me chamando para bendizer o seu nome. Eu sou vocacionado para a glória de Deus. Para o bem de quem? Meu? Não. Para a satisfação de Deus e para alimentar a minha alma. Mas para fazer o quê? Nada, em primeiro lugar. Agora, naturalmente, eu cultivo essa relação. E naturalmente isso me empurra para trazer shalom e ser bênção na cultura onde eu vivo. Então, os puritanos foram perfeitos? Claro que não. Mas eles, naquilo que eles insistiram e bateram e viveram, eles conseguiram trazer aquilo que o Os Guinness disse aqui. Chegou no final, abençoou as igrejas, visão de mundo e a cultura dos países da Reforma. Amém?